Bom dia! Hoje tive que vir à faculdade não para estudar nem para fazer qualquer protesto contra a vinda de Pedro Passos Coelho, isto porque estudo no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, por sinal, a universidade que tem a sigla mais difícil de se pronunciar. Tentem lá, não é ISCSP, nem é ISCS, é ISCSP exatamente. Hoje não vim estudar, como já vos disse, vim falar com uma cara bem conhecida de todos os portugueses. Ela tem um blog, o Deve Ser de Mim, e todos os dias às 6h30 da manhã está cheia de energia a dar-nos as primeiras notícias do dia. É a Patrícia Matos, exatamente. Bom dia, Patrícia. Bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Obrigado por teres tirado 45 minutos de um sábado para vir aqui a um bloco que 50 pessoas vêm. Não faz mal. Já não é mal. Bom, o que importa é que haja mais do que uma a ver. Sim, isso já é bom. Claro uma pelo menos há, duas, três. Pronto, espero que tu vejas, está pelo feito. menos. Claro que sim, claro que vou ver. Vou confirmar. Pronto. Eu, como disse já na apresentação, tu és hoje uma cara bem conhecida de todos os portugueses. És tu que todos os dias de manhã dá notícias à maior parte deles, não é? A maioria sou o que acorda as pessoas. Da manhã. Sou a figura odiosa. Não diria. Até porque muita gente de manhã ainda não está a ver bem, portanto, se odeiam há de ser a voz, não tanta cara, talvez. Por acaso, no outro dia disseram-me, até foi um colega de trabalho que me disse, às vezes de manhã tenho de baixar o som da televisão, porque não te aguento. É muita energia logo de manhã, portanto eu sou aquela figura ali pouco consensual, mas Sim, que cumpre o seu papel. Eu percebo que eu acordei. Mas és jornalista, mas Sou. O sonho inicial não era esse. Eu fui aluno da Patrícia na World Academy, num curso de rádio e televisão, apresentação de rádio e televisão, e tu na altura confessaste, portanto agora tenho que falar nisso. Claro. O primeiro sonho era ser professor e ainda por cima de inglês. É verdade, era ser professora de inglês. É uma língua de que eu gosto muito e que aprendi muito cedo e investi nessa aprendizagem e nessa formação muito cedo. E nessa altura, são aqueles sonhos de miúdos, eu nunca quis ser florista, nunca quis ser cabeleireira, mas quis ser professora de inglês, pronto. É daquelas coisas e acabou por ser uma evolução natural exatamente por causa disso, sim. Mas depois, na altura de ir para a faculdade, aí já havia o sonho para ser jornalista, ou o objetivo, isso depois apareceu, ou chegas a jornalista por erro, digamos assim? Não foi por erro. Eu cheguei a jornalista por profunda convicção. Okay. Eu comecei a fazer rádio numa rádio local com 12 anos. Estava na secundária e havia um programa de rádio da escola e eu comecei a ir e comecei a gostar muito. Ia com um professor e fazíamos uma espécie de tertúlias sempre na rádio, era uma vez por semana, uma hora por semana, uma coisa muito rápida, e fazíamos uma espécie de tertúlias e eu comecei a gostar muito da rádio e depois pedi um horário. Estragaste-me o esquema agora, porque eu achei que podia dizer sempre que tinha sido a pessoa a começar mais nova, afinal não, comecei com 14. Pronto, eu ganhei por 2, mas podemos ficar assim, não? Também há pouca gente a ver, são só 50 pessoas a ver isto, não há problema. Tranquilo. Não há problema. Portanto, e comecei a partir daí, depois fui pedindo horários para ficar na rádio, foi acontecendo e até ir para a faculdade fui sempre assumindo horários semanais na rádio. Com 12 anos fazias o quê? Fazia esse programa de tertúlia, da tal tertúlia, e depois comecei a fazer programas de música ligados mais à música dos anos 80, dos anos 70 e 80, é um género que gosto muito e esse foi o programa mais longo que fiz, aquele que ocupou mais tempo na rádio, foi cerca de 3, 4 anos. E depois vais para a faculdade tirar Ciências da Comunicação? Jornalismo e Comunicação, sim. O curso era Jornalismo e Comunicação? Jornalismo e Comunicação, sim. Muito que bem. ainda existe, é no Instituto Politécnico de Porto Alegre. Boa. Hoje já não é a Escola Superior de Educação de Porto Alegre, é a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais. Ok. E depois saltas para a televisão, porque tu no fundo quando começas a exercer mesmo jornalismo é já em televisão, ou ainda fizeste jornalismo em rádio? Não, eu fiz um estágio em rádio, fiz um estágio na Antena 1, o meu curso tinha, não sei se ainda tem, mas acredito que tenha, 2 períodos de estágio, no terceiro e no quarto ano. E eu no terceiro ano, no primeiro período de estágio, fiz um estágio na Antena 1, depois no quarto ano fiz um estágio na TVI e entretanto terminei o curso e não acontecia grande coisa a nível de jornalismo e acabei por ingressar numas empresas de organização de eventos. Ainda trabalhei na área da comunicação durante alguns meses, mas depois, 9 meses depois mais ou menos, regressei à TVI e a partir daí exerci sempre jornalismo na TVI. E entre rádio e televisão, a pergunta não sei se é difícil, se não,
qual é o órgão que gostas mais? Onde é que gostaste mais de trabalhar, rádio ou televisão? Eu a trabalhar verdadeiramente nunca trabalhei na rádio, percebes? Sim. Porque aquilo que fiz Sim, nos mas primeiros aprendeste tempos, lá, que não era trabalho, mas no fundo claro que havia... sim, claro que sim. Mas eu nunca fiz jornalismo na rádio, percebes? É essa a grande Mas diferença. viveste os dois ambientes. Claro que sim. Qual é o que mais gostas? É profundamente diferente. Sim. A rádio é a primeira paixão e vai ser sempre uma enorme paixão. Tanto que, e deixa-me dar-te essa notícia também mais ou menos em primeira mão, está previsto um regresso, para breve. Eu depois digo, depois fazemos outra entrevista. Depois digo. Boa. E, Então se calhar mais que 50 pessoas vão ver. se calhar mais de 50 pessoas. Vamos ver como é que conseguimos divulgar Vamos isso. ver. Depois dizes-me. Mas a verdade é que eu apaixonei-me muito por televisão e gosto profundamente daquilo que faço. Porque a televisão, e a verdade é esta, a televisão é que a televisão dá-te todos os meios ao dispor. Tens a imagem, tens o som, tens depois o suporte de grafismo e tens tudo ao teu dispor. E é isso, é essa conjugação toda de fatores que te permite fazer um trabalho extraordinário, te permite comunicar às vezes sem falar, sentir sem exatamente estares lá, que a rádio também te dá, mas de uma forma diferente. Sim. E a televisão é uma paixão muito, muito grande. Muito grande. Na rádio tens uma vantagem que, por outro lado, é desvantagem, foi o que nós já falamos também. É possível em rádio tu fazeres um programa sozinha, completamente. Claro. Em televisão isso não é possível. Não. Está aí também a grande diferença. É. A televisão é mais para a malta que... Ou melhor, não é mais, mas a televisão é um bocadinho difícil para a malta que não tem assim grande facilidade em trabalhar com os outros, não é? É uma aprendizagem também, sabes? Sim. É isso, obriga-te a trabalhar em equipa. É a parte boa e a parte má. Para o bem Sim. e para o mal nós estamos sempre todos juntos. Sim. Sempre. E eu ali, naquilo que eu faço, sou a figura mais visível de uma equipa imensa. Eu sou, digamos, o fim da linha. Claro que é uma ironia ser o fim da linha, mas todo o trabalho no fundo depender de mim. Porque se correr mal para mim, vai correr mal inevitavelmente para todos. Sim. Essa é a parte constrangedora, digamos assim, que há essa possibilidade. Mas vamos focar-nos na outra parte mais positiva, que é isso que eu gosto mais de fazer. Trabalhar em equipa é muito bom. Primeiro porque aprendes a confiar, aprendes a delegar, aprendes a relacionar-te com os outros. E isso aprendes todos os dias. E ali tens de aprender uma coisa que é muito, muito necessária, que é, há uma coisa que corre mal agora, às vezes há uma palavra maldita, porque efetivamente há, mas tu no instante a seguir já tens de ter esquecido isso tudo, porque tens que seguir em frente, porque tens mais 3 horas e meia de emissão. Imagina se acontece alguma coisa às 6h45, eu tenho mais 2 horas e 15 de emissão. Não vou ficar ali com uma mágoa horrível, não é? E no dia a seguir vou ter outra emissão para fazer. Esquece, isso não existe. Portanto, até porque os erros de palavras malditas é uma coisa que deve acontecer assim aos pontapés, não é? Acontece imensas vezes, claro que sim, não é? Ou até de palavras mal percebidas. Nem é só de ser maldita, às vezes a pessoa não percebeu tão bem porque estava focada noutra coisa, estava concentrada a fazer outra coisa. Isso acontece-me imensas vezes. Porque dizem-me, dão-me uma indicação agora, mas eu já estou a pensar no trânsito que vou fazer a seguir, ou na meteorologia, estou ali a confirmar um pivô ainda. Isso é o que acontece todos os dias, a toda a hora. Portanto, é preciso ter e desenvolver essa capacidade de seguir em frente, claro que sim. Depois, há o gosto pela política. Desde sempre vai aparecendo à medida com o trabalho, ou como é que é isto? Onde é que nasce este gosto pela política? Olha, este gosto pela política nasce mais ou menos em... Eu se calhar já tinha, porque já tinha alguma consciência e curiosidade em acompanhar, mas em estudar verdadeiramente nasce em 2009, 2010 mais ou menos. Eu queria continuar a estudar, porque tinha acabado a minha licenciatura há uns pares de anos e sentia que era preciso fazer mais qualquer coisa. Já na altura eu sentia isso. Claro que o dia-a-dia numa redação é muito estimulante, mas não chega, porque é preciso continuares a desenvolver as tuas capacidades, criares aqui também skills para reagires um bocadinho ao mundo que há lá fora. E eu comecei a perceber qual era a oferta que existia e optei, sem dar um passo muito grande, por uma pós-graduação em Comunicação e Marketing Político, aqui no ISCSP, onde estamos. Sim, porque vamos falar disso. Exatamente, também. já vamos falar sobre isso. E foi por aí que eu comecei. Era uma pós-graduação de 1 ano e eu pensei que essa era... o tema apelava, emocionava-me bastante e era muito apelativo para mim. E eu achei que era por aí que queria começar, porque era 1 ano, vamos experimentar, 1 ano não é nada e posso gostar ou posso não gostar, mas vamos ver. E gostei muito, muito. E depois disso fiz mais uma pausa
um bocadinho forçada, mas voltei a estudar e fiz um mestrado em Ciência Política. E agora estás a fazer o doutoramento? E agora estou a fazer um doutoramento, portanto segui logo em Ciência Política também. E a minha pergunta era, antes de ir à outra, que pode ser um bocadinho mais atrevida, se calhar até, porquê sempre o ISCSP? Porque foi quando eu quando fiz aquele meu estudo para perceber o que é que queria estudar e onde é que queria estudar, porque há essa questão, eu tirei a minha licenciatura em Porto Alegre. Ir para Porto Alegre de Lisboa não era uma opção viável. Pronto, ponto 1. Apesar de eu gostar muito do Instituto e continuo a achar que tenho uma licenciatura fantástica. Mas não era uma opção. E então comecei a perceber quais eram as opções que eu teria com as minhas limitações, não é? Portanto, com o meu tema que queria estudar, com o tempo que eu tinha, e comecei a perceber. Encontrei a pós-graduação e vim para o ISCSP e gostei muito de estudar no ISCSP. Gostei muito dos professores, gostei muito do método de ensino, gostei muito das pessoas, porque são as pessoas que fazem as instituições, e deu-me muita vontade de continuar aqui. Portanto, quando pensei em fazer um mestrado, só fazia sentido para mim fazer aqui, porque era uma casa que eu já conhecia e onde me sentia bem. Boa. E agora, quem estuda mestrado, ou melhor, quem faz uma pós-graduação em Comunicação e Marketing Político. Que tem a ver com política. Certo. Quem tira um mestrado em Ciência Política, quem opta por fazer um doutoramento em Ciência Política, qual é a ambição para o futuro? Aprender. Mas sempre na área da Ciência Política? Sim, sempre na área da Ciência Política. Não é menosprezar a minha área, a minha formação de base, que é o jornalismo. Não é menosprezar nada desse campo. Pelo contrário, até porque há muitas investigações a nível de jornalismo que são muito interessantes e estamos a entrar numa era de tecnologia, de informação. Esta nova era de informação é muito estimulante e muito interessante de investigar. Mas eu o que gosto mais na política é a teoria da política. Sim. Gosto muito da investigação, gosto muito de cruzar dados, gosto muito de cruzar conhecimentos e de chegar a conclusões. Isso eu gosto muito e gosto do que se faz na área da ciência política. Não é uma ciência exata, portanto eu nunca poderia ir por uma ciência exata, porque não é da minha natureza. E essa abertura, essa capacidade que tu tens exatamente para criar e para tentar perceber e chegar mais além nesta área é muito estimulante para mim. Porque tu pensas, o que é política? O que é a política? A política está em tudo à nossa volta. Sim. A política é um conjunto de regras que regem, que gerem instituições. E a ciência é o que o estuda. Portanto, isso é muito interessante, porque nós todos vivemos com política todos os dias, em todo o lugar. E é isso que é muito estimulante para mim pensar, e estudar e descobrir. Falta quanto tempo para acabar o doutoramento? O primeiro ano está feito. Boa. Ok, o primeiro ano está Tudo feito. passado. Tudo passado, na média 17. Portanto, é verdade, é verdade. Portanto, eu apliquei. Não vou dizer a minha média. Eu, quando gosto, eu aplico-me imenso. Eu aplico-me e correu muito, muito bem. Eu também, mas não chego a notas tão altas. Não tens tanto tempo quanto eu, não é? Sim, eu, vamos acreditar tenho que o resto sim, do sim, tempo para sim, estudar. Já iniciei, obviamente, o meu tema de investigação e já tenho uma base para começar a trabalhar. Agora tive aqui alguns contratempos de saúde e tive de abrandar um bocadinho o ritmo. Eu queria A famosa bactéria. Eu queria fazer em 2 anos e meio. Já não vou conseguir fazer em 2 anos e meio, mas 1 ano está feito e a partir daqui é continuar a desenvolver. Vai acontecer muita coisa em 2019 e 2020 e eu quero aproveitar essas datas, essa atualidade para desenvolver muito o meu estudo, portanto, quero acreditar que vai tudo acontecer por essas datas. Boa. Para além disso tudo, aparece também o blog. Certo. Numa era, e esta pergunta não é atrevida mesmo, numa era em que o entretenimento já é completamente obrigatório. Quem quiser ser apresentador de televisão, ou os atuais apresentadores de televisão, se não tiverem presença nas redes sociais, são um verdadeiro fracasso hoje em dia. É verdade. O Fernando Mendes é o único, se calhar, que se consegue aguentar sem ter presença. Porque ele tem um caminho já muito construído de trás. Mas mesmo assim, temos Claro, o caso sim. do Manuel Luís Gosto ou de uma Certo. Cristina Ferreira também da TVI, que tem uma presença bastante forte em redes sociais. Certo. Mas estamos a falar de entretenimento. No entanto, os jornalistas de informação começam a ser um bocadinho obrigados a estarem também presentes aí. O blog, acredito que seja um objetivo teu, mas que tem também como objetivo ter essa presença.
Ou o blog é mesmo só porque era uma ideia e um sonho que tu tinhas? Tens aqui duas questões, as das redes sociais e a do blog. São mesmo duas questões numa. Certo, certo. Se há estratégia dentro daquilo que é o gosto de ter o blog ou se não. Ou se não. As redes sociais, a minha presença nas redes sociais começou um bocadinho como a presença de todas as pessoas, não é? As redes sociais surgiram e começámos a utilizar. Claro que hoje em dia não é uma presença inocente nas redes sociais, não é? Nem pode ser, obviamente. Até porque eu todos os dias, às 7h15 da manhã, faço um vídeo para o Facebook da TVI com os destaques do